Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Suelen Silva e sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Fofurices da Sul. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa necessaire com esse acabamento em viés muito lindinho. Por dentro ela é assim, ó. Esse acabamento fica muito bonito, tá vendo? Fica tudo embutido. E aqui embaixo é o acabamento com viés, tá? Eu usei o viés do próprio tecido, mas durante o vídeo eu vou dar outras dicas. Você pode usar o viés comum, enfim, todos os materiais que você vai usar, substituições que você pode fazer, eu vou ensinando ao longo do vídeo, tá? E para fazer essa peça, eu usei o molde da minha apostila Necessaire Meia Lua, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, onde eu ensinei o passo a passo dessa necessaire aqui, ó. Ela é do mesmo tamanho, tá? Que é esse segundo tamanho aqui da apostila. Esse é o PP, esse é o P, esse aqui, né? Esses dois. O M e o G. Então, eu já tenho um outro vídeo aqui no canal, onde eu mostro as 4 necessaire pronta, o tamanho, coloco uma do lado da outra e vocês conseguem ver direitinho a proporção entre uma e outra, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá? E se você quiser adquirir essa apostilinha, então é um arquivo em PDF que você vai receber por e-mail. A apostila custa apenas R$ 15, tá? O arquivo em PDF e aí depois você imprime. Eu tô trazendo ela aqui impressa porque fica mais fácil a visualização, tá? E tem aqui, ó, os 4 tamanhos, tá? Dos moldes aqui dentro, tá? Nesse daqui eu tô usando o tamanho P, tá bom? E essa daqui tem um acabamento diferente também. Então, lá no outro vídeo você vai poder ver essa peça aqui, como ela foi feita, o material que eu usei e os tipos de acabamento que eu usei nessa. Nessa daqui eu já estou usando outro tipo de estrutura e outros tipos de acabamento também, mas tudo utilizando o mesmo molde. Então é isso, se vocês quiserem adquirir o molde, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, bora começar. Bom, pessoal, então para o passo a passo de hoje, eu vou passar aqui os materiais que nós vamos usar. Estou fazendo o tamanho P da apostila, tá? É o mesmo molde que tem aqui dentro, eu só passei ele para um papel mais durinho, tá? Ó, é o mesmo moldezinho aqui, do tamanho P. Eu só passei ele para um papelãozinho para ficar mais firminho, porque dura mais o molde assim, tá? Eu gosto, até acho melhor para riscar. E dessa vez a gente vai fazer um acabamento diferente, também vou usar um tecido diferente. O tecido que eu escolhi é esse de corujinha e ele tem direção, tá? Eu acabei esquecendo de deixar um pedaço aqui, mas vamos ver, ó. Eu tenho só um retalho aqui agora, mas é um tecido que ele tem direção. Todas as corujinhas estão para o mesmo lado, tá vendo? Então, se eu simplesmente dobrasse ele ao meio e cortasse o tecido na dobra, como pede aqui no molde, o que que ia acontecer? Um lado ia ficar assim e o outro, ó, as corujinhas iam ficar de cabeça para baixo. Então, toda vez que você tiver um tecido que tenha direção, a gente vai ter que fazer esse esqueminha que eu vou mostrar aqui para vocês já já, tá? Então, eu já até deixei o tecidinho separado, ó, 2 deles, que eu vou emendar para fazer um. Tem que ser um tamanho que caiba aqui o molde, tá? Eu vou emendar para ele ficar do tamanho desse. Aqui tem o forro, o nylon dublado que eu vou usar, né, para estruturar essa peça, e o TNT 120. No outro vídeo que eu fiz, do passo a passo da Necessaire Meia Lua, eu usei o feltro, tá? Nessa daqui eu vou usar uma estrutura diferente, eu tô gostando muito de usar essa combinação de nylon dublado ou acoplado, dependendo do lugar que você mora, com o TNT, aqui eu tô usando 120. Pode usar a manta também, ou pode usar o feltro, ou outro estruturante que você queira usar, tá bom? Então aqui tem mais ou menos 34 centímetros, tá? Por 24, que é o tamanho que vai caber aqui o molde para eu conseguir riscar, tá? Risca ele assim e assim, e vai ter uma sobrinha aqui. Vou usar também aqui, ó, um pedacinho de tecido para fazer 2 puxadores. Eu fiz dessa vez mais larguinho, ele ficou pronto com 2 centímetros. Na verdade, eu usei um retalho que já estava aqui cortado, tá? Então, ele tem mais ou menos aqui, tem 16 centímetros por 8. Aí eu dobrei como um viés e ficou assim, tá? Para ficar mais larguinho. Depois eu vou cortar ele aqui ao meio para usar e fazer o puxadorzinho. O viés, eu cortei o viés do tecido do forro, tá? Para poder fazer um composê.
Mas pode ser o viés pronto também, pode ser o viés de tecido ou pode ser o viés pronto, mas tem que cortar no viés, tá? Não pode cortar reto. Aqui, ó, tá cortado no viés, tá? Eu fiz as emendas aqui porque eu tinha um pedacinho pequeno. 2 cursores. O zíper, eu cortei aqui 47 centímetros, tá? Porque tem que sobrar um pouquinho pra gente conseguir colocar o cursor. E o tecido que vai ser o tecido de fora. Então, o que eu vou fazer aqui pro meu tecido para não ficar as corujinhas de cabeça para baixo? Então, eu vou pegar eles aqui e vou emendar dessa forma, ó. Aí vai ficar corujinhas com cabeça para lá e as outras com cabeça para lá, tá vendo? Parece que vai dar errado, mas não vai dar. É assim mesmo para poder dar certo. Para quando a gente terminar de costurar a peça, os dois lados as corujinhas fiquem com a cabeça para cima, tá? Então, eu só vou unir aqui, ó. Vou colocar assim. Vou passar uma costura aqui para unir um com o outro e ele vai ficar inteiro dessa forma. E aí sim a gente vai dar continuidade à nossa peça. Bom, pessoal, então fui lá, passei a costura, ó. Passei a costura aqui para emendar, tá? Aí eu já fui lá no ferro, já abri essa costura e dei uma passadinha aqui para abrir a costura, tá? Pode abrir assim com a mão, passar alguma coisa para vincar ou passar o ferro. Eu gosto de passar o ferro. E ficou assim, tá vendo? As corujinhas para um lado e para o outro. Aí agora a gente vai costurar. E eu vou colocar os meus materiais todos juntos, tá? A gente vai fazer uma costura, só é muito rápido, muito fácil. Eu vou pegar então o tecido principal, acho que eu vou botar assim, que vai ficar melhor para vocês verem no vídeo, né? Melhor centralizado. Então, eu vou usar o tecido principal, tá? O nylon dublado com a espuminha virada aqui pro avesso do tecido, tá? O TNT 120 e o forrinho, tá? Então, eu vou colocar tudo nessa posição aqui, tudo junto. Quem estiver usando a manta, vai só colocar o tecido, a manta e o forro, tá? Eu vou colocar nessa posição aqui, todo mundo junto. E eu vou usar essa dobrinha aqui como se fosse, ó, essa costura como se fosse aqui a dobra do tecido, tá? Então, eu vou posicionar meu molde aqui e vou riscar aqui em volta. Eu tô usando um lápis 2B, porque a minha caneta de marcar tecido, ela secou, ela tá seca. Pronto, então risquei os dois lados, não sei se está dando para vocês verem aí no vídeo, mas fiz aqui, ó, risquei de para um lado e para o outro, fiquei com o meu molde inteiro aqui, tá? Aí eu vou posicionar de um jeito aqui, ó, todos os materiais que eu consiga, né, costurar e pegar todos eles ao mesmo tempo. Vocês podem reparar que não tá tudo exatamente do mesmo tamanho certinho não, tá, gente? Até porque eu precisei aproveitar tecido. Esse daqui era um pedacinho pequeno que eu tinha, esse aqui eu encaixei também numa sobrinha que tinha, esse aqui também, e esse aqui também era um retalhinho. Então não precisa estar exatamente tudo cortadinho, certinho do mesmo tamanho, não. Só precisa a gente posicionar de um jeito que o risco vá pegar todas as camadas, tá? Aí pode colocar uns alfinetes aqui para segurar. Aqui nessa hora, quem tiver cola spray e quiser colar o tecido aqui no nylon, enfim, passar uma cola spray para unir as camadas aqui também pode, tá? Eu não tenho uma cola, então eu vou alfineto e faço. É costume de quem costura roupa também, né? A gente usa muito alfinete. Então, alfinetei aqui e vou costurar em cima do risco, tá? Vou passar uma costurinha aqui em cima do risco e já volto pra gente dar continuidade à peça. Bom, pessoal, então passei aqui a costura, vou levantar aqui um pouquinho para ver se dá para ver, ó. Passei a costura bem em cima de onde eu marquei, tá? O molde. Aí eu vou tirar aqui, ó, as linhazinhas. Vou tirar também os alfinetes. Eu sei que na costura criativa, pelo menos as pessoas que eu assisto, eu não vejo usar muito alfinete, né? Usa muito cola, outras coisas. Mas como eu tenho o hábito, né? Eu costuro roupa, né? Eu sou costureira. Então, eu tenho já o hábito dos alfinetes, eu acabo nem testando outras coisas, tá? Para mim o alfinete funciona e dá super certo. Mas quem quiser organizar essas camadas aqui usando cola spray também, perfeito, tá? Então agora eu vou recortar bem pertinho aqui da costura, tá? Cuidado para não cortar a costura fora.
Bom, já recortei aqui, ó, o meu molde. Bom, já recortei aqui, ó, ficou já no formatinho do molde certinho. E agora a gente vai colocar já o nosso zíper, tá? E para fazer esse acabamento que o viés vai ficar aparente, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui o meu zíper, o viés, tá? O viés eu tô fazendo da cor aqui do forro, tá? Do próprio tecido. Eu tinha um pedacinho bem pequenininho, por isso que o meu viés tá todo cheio de emenda, tá? Para quem não sabe cortar viés, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui linkado na descrição, tá? Que é do meu outro canal, um canal de costura de roupa, que eu gravei já um tempinho atrás, que eu ensinei a fazer o viés para colocar num acabamento de vestido. Então eu vou deixar esse vídeo aqui se vocês quiserem assistir, quem não sabe como fazer o viés, tá? Nesse método que tem lá no vídeo, ele já sai todo emendadinho, é rapidinho, bem legal de fazer. Ou vocês podem usar o viés pronto também, não tem problema nenhum, tá? É que eu não tinha nenhuma cor que combinasse com esse tecido, eu achei que não ia ficar bonito, então eu fiz do próprio tecido. Bom, pessoal, então pra gente colocar o nosso zíper, a gente vai fazer assim, ó. Vou pegar o zíper, o direito virado pra cima, tá virado pra mim. O viés, tá? Não importa se você estiver usando o viés de tecido ou o viés comprado pronto, a gente vai colocar o lado direito do viés com o direito do zíper, tá? E aí eu vou passar aqui uma costura. Se você estiver usando o viés pronto, você vai passar a costura bem naquele vinco, tá? Você vai abrir ele e vai passar naquele vinco. Aqui eu vou usar uma margem de meio centímetro, tá? Então, eu vou costurar ele todo aqui de um lado, depois eu vou soltar e vou costurar do outro lado também, tá? E vou trazer aqui para vocês verem como é que ficou. Bom, pessoal, então assim, ó, eu nem destaquei, tá, o zíper, só para vocês entenderem como é que ficou, ó. Então, eu coloquei o viés aqui, ó, costurei de um lado, tá? Borda do viés com borda do zíper, de um lado e de outro, ó. Aí ficou assim, tá? Costuradinho aqui. Agora eu vou separar porque vai ficar mais fácil para costurar aqui na peça ele separado, tá? Eu só deixei junto para vocês verem como que ficou. Agora eu vou pegar aqui, ó, o corpo da minha peça, vou colocar aqui o lado avesso e a gente vai costurar o zíper aqui pelo lado do avesso. Então, vai ser o avesso do zíper no avesso da peça. Vou deixar uma pontinha aqui pra fora, tá? Pra poder conseguir colocar o cursor depois. E vou prender aqui, ó, dando a volta com o clipezinho, tá? Aqui nessa parte eu gosto de usar o clips porque é melhor do que colocar o alfinete. Ó, então, a gente vai colocando aqui, acomodando aqui o viés, ó, dando a volta, o viés junto com o zíper, tá? Não puxa o zíper, né? Porque se você puxa, tensiona e depois às vezes fica feio, tá? A gente tem às vezes o mau hábito, né? Principalmente pra quem tá começando, de querer ficar esticando para caber. Não é esticar, é jeito, ó. Você acomoda o zíper aqui, ó, tá? Beiradinha com beiradinha, tá vendo? Ó? Beiradinha do molde aqui, da peça, do corpo da peça, com a beiradinha do zíper junto com o viés, tá vendo? Ó, que tá tudo se acomodando aqui, ó, tá? Pra quem tá começando, às vezes pode parecer que é difícil, mas não é, tá? É só questão de jeito. Isso aqui tá ruim, joga pra lá. Ó. É só ir acomodando, tá? Sem esticar. Pra não dar defeito na peça, tá bom? Ó, então, ficou assim, ó, do outro lado. Assim. Vou botar esse mais pra cá e botar esse aqui, ó. Pra não sair do lugar. E aí, a gente vai lá e vai passar uma costura aqui, ó. De novo, em cima, eu posso passar a costura exatamente em cima dessa primeira costura que eu passei, tá? Eu não vou usar pé de zíper, tá? Eu vou usar o pé calcador normal da máquina, eu uso uma máquina doméstica. Então, meu pé calcador tem meio centímetro de margem. Então, eu vou costurar com ele mesmo, tá? No outro vídeo que tem da necessaire meia lua, eu dou algumas diquinhas a mais, tá? Para quem tá começando e para quem não consegue costurar essa parte arredondada. Então, se você é iniciante e tem dificuldade, né, de costurar o zíper nessas partes arredondadas, assista outro vídeo que lá tem várias diquinhas sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu achei que o celular estava gravando, mas não estava. Ainda bem que eu vi a tempo e consegui voltar aqui antes de costurar. Então, esse lado aqui já está até dobrado.
Mas depois que eu costurei aqui o zíper, tá? Na peça, ficou desse jeitinho aqui, ó, costurado assim, tá? Aqui é o lado direito e o avesso, né? Costurei os dois assim. Vou até desvirar esse aqui, ó. Tá? Então, ficou assim. Agora, a gente vai jogar esse viés pro lado do direito, para dar acabamento, tá? Vai ficar dessa forma. Então, o avesso vai ficar assim e o direito vai ficar assim. Aí, eu vou dobrar aqui para fazer o acabamento, tá? O meu já tá, vocês vão, não sei se dá para perceber no vídeo, mas já tá dobradinho, porque eu achei que tava gravando e não tava. Então, eu desmanchei para fazer de novo. Então, aqui, ó, a gente vai dobrar um pedacinho aqui do viés, ó, e vai tombar aqui, ó, para cobrir a primeira costura, tá? Aí eu vou fazer isso e vou colocar um clipezinho. Eu gosto de fazer desse jeito, ó. Fiz aqui uma pontinha, vou fazer o outro lado, a outra ponta, vou fazer no meio. Eu dobro mais ou menos meio centímetro, tá? Meio centímetro mais ou menos aqui, ó, e tombo aqui. E aí coloco aqui no meio. Tá? Eu gosto de fazer isso para ir distribuindo o viés de forma que ele fique todo certinho, tá? Eu não gosto de dobrar e vir já dobrando e costurando, porque às vezes acontece de a máquina empurrar e chegar aqui ficar torto, sabe? O tecido vai crescendo e aí chega aqui em bola no final. Então eu gosto de fazer assim, ó, prendo as pontinhas, prendo o meio, depois venho aqui, ó, o meio de novo. E aí eu vou, ó, dobrando e acomodando o viés, tá? Sempre lembrando de acomodar o tecido, tá? Não ficar puxando, esticando o tecido, tá? Porque é isso que faz, às vezes, a costura do viés ficar feia. Principalmente quando você tá usando o viés do próprio tecido, que ele não é engomado. Então, se você ficar puxando, ele vai cedendo, tá? Eu vou prendendo aqui, ó. Cuidando para não torcer, para ficar tudo bem bonitinho, tá? E aí, eu vou fazer isso dos dois lados, vou dobrar desse lado, vou dobrar desse, e já vou na máquina e vou passar uma costura aqui. A costura que a gente vai passar vai ser assim, ó. Esse lado de cá, tá vendo? O zíper, ele tende a ficar em pezinho. Então, na hora que eu for passar na máquina, eu vou tombar o zíper aqui, ó, pro lado de dentro da peça, tá? Porque aí eu vou passar a costura aqui e ela vai pegar aqui, ó. Vou passar a costura por aqui, nessa bordinha, e ela vai pegar aqui dentro, tá bom? E o excesso do zíper a gente puxa aqui pra dentro. Então, a gente vai colocar na máquina, segura aqui, ó, vai colocar na máquina desse jeito, e vai sempre cuidando pra jogar o zíper pra baixo aqui, ó, tá? Pra você não passar com a agulha em cima dos dentes do zíper, tá bom? Então, eu vou passar lá essa costura, vou dobrar aqui o outro lado, vou passar a costura e já volto pra gente poder finalizar a nossa peça. Bom, pessoal, então aqui, ó, passei a costurinha, olha, ficou bem bonitinho. Aqui é o avesso, né, a parte de dentro, aqui é a parte de fora, ó. Tá? Eu vou cortar um pouco o excesso aqui, que tá muito grande desse zíper, acabei cortando grande demais, não precisava, tá? Agora eu vou colocar os dois cursores e colocar a alcinha para puxar. Ó, passei então os dois cursores, aí eu vou abrir aqui só um pouquinho, tá? Não vou abrir tudo. E com cuidado eu vou desvirar a minha peça, tá? Com cuidado, segurando aqui os cursores, para não sair o cursor, né? Se teve um trabalhão para colocar, a gente não quer que ele saia, tá? Pra gente poder fazer o acabamento aqui. Aí eu vou pegar a minha tirinha que eu já tinha feito antes, tá? Que foi só o quê? Eu peguei o tecido, vou demonstrar nesse pedacinho aqui, tá? Eu dobrei o tecido no meio, marquei o meio, depois dobrei assim, ó, encontrando no meio,
e dobrei assim de novo, como se fosse realmente um viés, e passei a costura, tá? Ficou assim. Então, eu vou partir ele aqui no meio. E vou dobrar no meio de novo, para posicionar ele aqui dentro, tá? A dica aqui na hora de fechar essa caixinha de leite, gente, é deixar aqui, ó, o viés, os dois virado pro meio, tá? Encontrando aqui, ó, no meio do zíper, tá? Tem os dentinhos aqui do zíper, ó, encontrando bem aqui no meio, tá? Não deixa para fora assim aberto, porque eu acho que fica feio, tá? Então deixa encontrando os dois aqui no meio, bem certinho. Aí eu venho e encontro aqui ó, a caixinha de leite para fechar. Aí você vai pegar a sua alcinha, tá? Isso aqui é opcional, eu gosto de colocar, porque eu acho que fica mais fácil de abrir e fechar. Vou posicionar ela assim, ó, com 1 centímetro pelo menos para fora, aqui de onde acaba a caixinha de leite, tá? Eu não gosto de colocar muito certinho para não correr o risco de escapar depois. E eu vou lá na máquina e vou passar a costura aqui tudo junto já, fechando todo mundo junto aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se você sentir dificuldade de fazer todas essas costuras juntas, você pode primeiro prender essa parte aqui do puxador, tá? Você pode posicionar ele aqui bem no meio, passa uma costurinha aqui, depois vem com o restante e fecha e passa a costura, tá? Não vai interferir em nada. Eu já tô acostumada, então eu passo tudo junto, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e a gente já tá quase acabando. Bom, pessoal, então passei a costura, tá? Eu gosto de passar por esse lado aqui, ó. Passei a costura aqui de um lado e do outro. Na hora que passou por cima do zíper, eu fiz um retrocesso, tá? Eu fui e voltei pra ficar bem firmezinho essa parte. Aí a gente vai cortar aqui esses excessos aqui de material. Então, vou fazer o acabamento aqui, ó. Tá? Vou passar uma costura aqui e o outro lado aqui. Então, pessoal, passei essa primeira costura, as pontinhas que sobram eu dobro aí pra dentro. E esse tecido eu vou jogar pro outro lado pra gente abraçar aí essa partezinha e fazer o acabamento como se fosse um viés, tá? Só prestar atenção no vídeo, ó, como eu tô dobrando, e dobro a pontinha, ó, e dobro de novo, cobrindo tudo. Nessa hora, o microfone parou de funcionar e eu não vi, tá? Então, tô tendo que falar depois, mas acho que dá para entender bem direitinho aí o que eu fiz só olhando as imagens. E aí, é só passar uma costura para poder fechar igual aí do outro lado. Eu já tinha feito o outro lado, deixei adiantado para poder adiantar o vídeo, tá vendo? E vai ficar assim o acabamento, bem bonitinho, tá? E aí já vai estar finalizada a nossa peça, tá? Então, só colocar ela aí do lado direito, certinho, e pronto. Ela já vai estar finalizada e ficou uma graça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar um comentário aqui pra mim, tá bom? Beijão e até a próxima.